De volta com Rede Família Esportes para esse segundo bloco. Eu quero lembrar a todos, né, que nós estamos sorteando no programa de hoje um par de convites para a abertura da festa do Peão de Boiadeiro de Limeira na próxima quinta-feira. Um par de convites para você assistir o show de Cristiano Araújo. Então continue ligando, 0 operadora 19 2113 5470. Nossa produção estará anotando o seu telefone e no final do programa nós estaremos divulgando o ganhador de um par de convites, né, um par de ingressos para o show do Cristiano Araújo na abertura do rodeio da Festa de Peão de Boiadeiros de Limeira na próxima quinta-feira. Deixa eu falar agora de como se vestir com muita qualidade e estilo. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas, com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é muito grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados, acessórios, sapatênis, cuecas, meias, tudo o que você precisar para se vestir com muita elegância em todas as ocasiões, você só encontra na Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e toda a região. 2 endereços, Shopping Iguatemi, 3251-3901 e no Campinas Shopping, 3267-3935. Garbo, a número 1 em moda masculina. Vamos por gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Na tela, os principais gols desse final de semana. Daqui a pouquinho, então? Daqui a pouquinho. Assim que der. Vamos lá, então. Gols do Campeonato Brasileiro Série A na tela. 31 segundos. Foi o tempo que William precisou para fazer o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2013. O Vasco chegou ao empate com o Willi. O Cruzeiro voltou a se impor. Lucas Silva e Júlio Batista marcaram para o time da casa. O Vasco manteve a emoção com gols de André e Willi, o segundo dele na partida, 3-3. Lucas Silva marcou de novo, um golaço, e Vinícius Araújo fechou o placar. Cruzeiro 5, Vasco 3. No Maracanã, Botafogo e São Paulo não saíram do 0-0. O alvinegro carioca chegou a colocar uma bola na trave com Sidorf. Nessa cabeçada de Lodeiro, Rogério Ceni só pôde torcer para a bola não entrar. O São Paulo desperdiçou grande chance com Jadson, mas no fim, nada de gols. Com o empate, o São Paulo não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Já o Botafogo se afastou da liderança do campeonato, mas se manteve na zona de classificação da Libertadores. Nós buscamos incessantemente a vitória o tempo todo, mas não vamos abaixar a cabeça porque não conseguimos ganhar do grande São Paulo. No sábado, no Maracanã, o Fluminense decepcionou mais uma vez seu torcedor. Após cruzamento, Thiago Ribeiro se antecipou e fez 1-0 para o Santos. Cícero ampliou na cobrança de falta ensaiada. Diego Cavalieri falhou no lance. Final no Maracanã, Santos 2, Fluminense 0. O Fluminense está perto da zona de rebaixamento, em 16º lugar. A equipe baiana recebeu o Criciúma no Barradão e perdeu por 1-0 com gol de Marcel. Foi a terceira derrota seguida. No sábado, Kleber aproveitou o presente de Betão na Arena Grêmio e garantiu a vitória do time gaúcho contra a Ponte Preta, 1-0. O Grêmio encerrou a rodada na vice-liderança. Também na abertura da rodada, o Atlético Paranaense derrotou o Lanterna Náutico por 4-1. Ederson marcou 2 vezes. O Atlético está em terceiro na classificação. Num outro jogo do sábado, a Portuguesa ganhou do Bahia por 4-2 no Canindé. Gilberto colaborou com 2 gols. Mas o golaço da partida foi de Alisson. A Portuguesa subiu 2 posições, mas continua na zona de rebaixamento, em 17º lugar. Tá aí então os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Roger, 2 lances chamaram a atenção de todos esses jogos com relação a fair play. Um deles, né, com relação à 17ª rodada,
O primeiro lance foi, não sei como é que tá aí, do Rogério Ceni, então vamos colocar o Rogério Ceni primeiro. Um lance envolvendo o goleiro Rogério Ceni e uma falta cobrada de forma rápida pelo Cruzeiro. E outra em que o Vasco acusa o Cruzeiro de fazer pressão após jogar a bola para a lateral. Vamos colocar na tela então, para a gente possa analisar e o Roger verificar nos dois lances se houve má fé e qual deles que houve, o que não houve, se o Rogério Ceni está certo, se o Rogério Ceni não está, se os cruzeirenses, os vascaínos estão certos em falar que houve falta de fair play. Coloca na tela. Esse é o primeiro lance. Tá aí, ó. Era uma falta, era para ter sido devolvida a bola para o Vasco. Espertamente, o jogador do Cruzeiro joga para a lateral. Na minha opinião, Roger, quem bobeou nessa foi o jogador do Vasco, que deveria ter deixado a bola sair para a lateral. Quis dominar e sair, foi dar o chutão, a bola pegou no jogador do Cruzeiro e acabou dando, teve mais 40 segundos antes de sair o gol. Então, na minha opinião, não foi falta de fair play, porque depois que aconteceu esse lance, ainda houveram 40 segundos, a bola foi para um lado, voltou para o outro, antes de soltar aquele balaço, o Juninho acabou perdendo essa bola ali no rebote. Quer dizer, nesse caso eu acho que não houve falta de fair play. Ah, não houve, né? Não foi lance que definiu partida. Agora, fair play, eu tenho uma opinião meio radical. Não está na regra. Fair play é uma coisa assim, o jogo está empatado 2-2, 45 do segundo tempo, ou tá 8-0 para um time, aí você faz fair play. Campeonato de pontos corridos, um clássico, Vasco e Cruzeiro. Então vamos pegar mais leve com relação a fair play. Dentro de campo é difícil você exigir fair play para um jogador que está pressionado. Você entendeu? É complicado. Se fosse jogador de futebol, talvez não faria também esses lances de devolver bola para o fair play não está na regra. Quem reclama de fair play, não tem nada na regra dizendo que tem que fazer para a Copa do Mundo. E eu também acho que ali você precisa de fair play. Foi a FIFA, né? Foi a FIFA e ela tem o troféu fair play. Entendeu? Jogo limpo lá para eles lá. Eu já narrei uns 10 jogos esse ano aqui que o cara de arremesso lateral não devolveu a bola pro adversário. Ou então não deu a bola para um parceiro para que ele desse um bico e levantasse pro goleiro do outro lado. Verdade. Isso atrasa jogo. Também a FIFA pede que o jogo seja corrido, que o jogo seja ali bem movimentado. E aí você vai fazer fair play, você perde 40 segundos no fair play, entendeu? E aí o lance do São Paulo, uma falta na lateral, direita, campo de ataque do Botafogo. Aí o jogador pega a bola, põe no chão e cobra. Cobra rápido. O juiz dá sequência. Aí o Rogério Ceni, o que faz? Na falta, no jogo anterior, vocês vão ver daqui a pouquinho, o Rogério Ceni, no momento da falta, ele bota a bola no braço e corre pro gol. Daqui a pouquinho vocês vão ver num outro ângulo, ele pega a bola e corre pro gol. Quer dizer, ele já tá sabendo o que ele vai fazer. Ele já tá matutando na cabeça, se cobrarem rápido, eu jogo a bola pra dentro e para o lance. Ele já fez isso agora, Rogério, olha lá, com ele com a bola na mão, olha lá, tá com a bola, ele joga pra parar a jogada. O árbitro já tinha dado sequência que foi uma cobrança rápida, que tá na regra isso. Você põe a bola no chão, rola a bola e segue. O árbitro não percebeu que foi do Rogério Ceni, ou se percebeu, fingiu que não percebeu. Ele achou que essa bola tivesse vindo, mas aí que tá. Qual era a função do árbitro que está atrás do gol, que viu que o Rogério Ceni ia fazer isso? Essa inutilidade, delatar, né, que inventaram. Isso, olha lá, ele tá com a bola na mão, olha lá. Ele indo pro gol, com a bola na mão, já premeditado o que ia fazer. Mas nesse momento, o Sidorf cobra, o árbitro corre, olha lá. Ah, a jogada tá valendo. Olha lá. Agora que ele percebeu que tinha dado, ele fala, parou. Parou porque tinha duas bolas? Ora, essa bola foi jogada propositalmente pelo Rogério Ceni. Para parar o lance, porque ele já foi premeditado, porque sabendo que se o Botafogo cobrasse essa bola rapidamente, ele jogaria essa bola, então usou de má fé. Agora o chute veio antes da reposição do Rogério? Olha lá. Vamos ver. Veio, olha lá. Veio depois, ele já tinha jogado a bola. Ah, então. Olha lá. Ele jogou a bola para parar o jogo. Tudo bem. E ele jogou no meio da área para parar o jogo. Em que pese, Guina, não ter sido crucial pro cara não ter feito o gol. Só que agora é o seguinte, Rogério Ceni, com essa experiência, já no caminho da volta, como diziam aqui no interior. Pelo amor, não precisa disso, não. Né? Agora, aquele senhor lá atrás, o Cone, Cone? Porque o árbitro assistente adicional, que é o nome bonito, é um Cone.
Porque Não só serve que pra nada, ele também né? não poderia ter feito nada enquanto o Rogério... Porque o Rogério podia ter entrado com a bola em campo, visto que a jogada seguia, e ter jogado a bola pra fora. Ele já deveria ter jogado no Aí é o momento da fair play falta. do Rogério, só que o Rogério não fez isso. Não fez. Aí Premeditadamente, tá lá. Nesse momento, se ele joga a bola, que já foi, olha o tempo que correndo. Ele já poderia ter jogado a bola pra fora. Não, ele segurou pra usar de má fé. Mas o Cone lá atrás podia ter falado, Rogério, tira, bola pra fora, Rogério. Ele voltou a jogar. Só que ele não fez. Realmente, nesse caso aí, não faltou fair play pro Rogério. Não, pelo contrário. Foi muita malícia do Rogério, inclusive, o né? procurador Paulo Schmidt já solicitou as imagens, vai denunciar Rogério Ceni e ele deve pegar uma puniçãozinha sim. Vai ser analisado. Eu acho que não vai pegar. Vai. Eu tenho certeza que vai. Se ele pegar, eu mudo meu nome pra Roberto Marcondes. Ai, não, aí você vai falar, aí vai piorar o negócio pro senhor. Aí vai piorar. Vai mudar o seu nome pra Dercy Gonçalves também, Olha, porque Deus o livre. O Rogério saiu falando ontem do campo que a CBF tá pisando na bola com o São Paulo, marcando o jogo a cada 3 jogos. Por isso que vai Então, quer dizer, ele deu uma cutucada. Só que o presidente da CBF é São Paulino. Não tem problema. Então, mas quem julga não é o presidente da CBF. Mas ele dá uma brandada, hein? Ele dá uma brandada. Eles não querem não. que um grande caia. E se for um grande, que não seja o São Paulo. Vá por mim. Se mudar, depois você me cobra. O senhor vai mudar. Aliás, se mudar não. Se multarem. O senhor vai mudar para Dercy Gonçalves. Alô, Rogério. boa noite. Boa noite, Guina. Com quem eu falo? Paulo de Limeira. Pois não, Paulo, fica à vontade. 3 situações. Primeiro, em relação ao São Paulo reclamar da CBF, dos jogos marcados um atrás do outro. Corinthians, Santos, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, não teve a oportunidade de fazer amistoso ou jogar um torneio internacional com o campeonato em andamento, certo? Certo. Então, não tem como você querer cobrar. Você não tem essa data. Você está tirando do seu tempo essa data para fazer uma competição que nem todo mundo está fazendo. Concordo com você. Então, você não pode querer cobrar lá na frente que essa competição atrapalhe todos os times, porque nem todo seria direito de igual para todo mundo. Perfeito. Certo? Em relação ao Corinthians, eu ainda acho que o Pato não fez mais do que a obrigação dele. 40 milhões é muita coisa para um jogador de futebol. Certo? Se você tem um Paulinho que valia 20 e foi vendido por 20, o Pato tem que jogar 5 vezes o que ele jogou no domingo para valer a metade do Paulinho. Metade. É verdade. Tá? E em relação ao clube do São Paulo de novo, dificilmente o São Paulo vai cair. Dificilmente. Porque tem um time muito bom. Tem um treinador razoável. Não vou dizer que é a cara do São Paulo, não. Entendeu? Mas é um treinador muito, muito bom. E dificilmente cai porque o elenco é bom. Entendeu? A hora que começar a engrenar, que ganhar 1, 2 jogos aí, deslancha e vai realmente subir. Não tem como ficar lá embaixo. Mas tem que abrir o olho. Porque se acontecer, se for essa engrenagem, for lá pela 30ª rodada, não dá tempo de recuperar. Porque um empate é 2 pontos que você deixou de ganhar. É verdade. E se o pessoal de baixo for ganhando, não tem como buscar depois. Foi assim com o Palmeiras, né? Demorou demais para acordar. A mesma situação lá em cima. Corinthians hoje tem 29 pontos, o Cruzeiro tem 34. Certo? E do quinto colocado ao primeiro tem uma diferença de 5 pontos. São 2 jogos e você já alcançou. Só que o sexto colocado não alcança. Se deixar passar, não vai avançar mais. É a mesma situação lá embaixo. Concordo com você. Um empate, uma derrota. Tem que aproveitar enquanto você pode ganhar, enquanto você tem a possibilidade de pegar um time tecnicamente mais fraco, você tem que ganhar. Não tem desculpa de falar, hoje estivemos mal. Mal a gente teve lá atrás. Tem que ganhar agora, tem que aproveitar agora. E deixar um abraço para todos da programação aí. E o Corinthians jogando contra o Luverdense, não dá para acreditar que era o Corinthians. Porque o Corinthians que eu conheço de 2012 é o Corinthians de domingo. Sem dúvida 4-0 em cima do Flamengo, um futebol arte, Douglas enfiando uma bola de 40 para 50 metros, certo? Um passe de calcanhar, entendeu? O Sheik, quem sai do banco, vai lá e sofre um pênalti, e Guerreiro vai lá e converte, e todo mundo jogando pro time em prol da vitória. Contra o Luverdense, só por Deus, hein? Abraço pra todo mundo aí. Obrigado, Paulo. Contra o Luverdense, acho que foram só o espírito deles para jogar, né? Ele, além disso, o espírito acabou não jogando nada. Ô, Paulo, tá concorrendo a um par de ingressos aí para o início da festa do Peão de Boiadeiro aqui de Limeira. Grande abraço, irmão. Obrigado pela participação. Vamos colocar, então, nesse final de semana, tivemos a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Vamos ver gols na tela para você, os gols da Série B do Brasileirão. Por 2-0. Os gols foram marcados pelo meia Kleber Santana. No sábado, em Chapecó, a vice-líder chapecoense foi surpreendida pelo Icasa. Tadeu abriu o placar aos 41 minutos de jogo. André Paulino empatou 2 minutos depois. E a vitória do Icasa veio com o Neilson aos 13 da segunda etapa. O Paraná goleou o Guaratinguetá por 4-0. Fernando Gabriel fez de falta logo aos 5 minutos de jogo. Kaique ampliou de mão aos 10 minutos e não foi punido. Já no segundo tempo, Cambará puxou o contra-ataque e aumentou. E JJ Morales fez de peixinho o quarto dos donos da casa. Ceará e Palmeiras se enfrentaram na noite do último sábado em Fortaleza e empataram em 2-2. Magno Alves abriu o placar para os donos da casa aos 24 de jogo. Allan Kardec empatou para o Verdão aos 42 minutos. No segundo tempo, Marcos fez o segundo do Ceará e Leandro empatou, impedindo a derrota do Palmeiras. Roger, tá aí a Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras acabou tendo essa sequência de vitórias dando uma freada, né? Acabou empatando. Normal, né? E a Chapecoense acabou perdendo em casa. Esse é um resultado que chamou atenção justamente por Icasa, né? Poxa, time o inexpressivo, Icasa, né? Incrível, né? E o estádio lotado. Você viu ali que foi realmente um espetáculo. Destaque aí demais para essa vitória do Icasa sobre a Chapecoense. Destaque da vitória maiúscula do Paraná Clube jogando em casa contra o Guaratinguetá. O Guaratinguetá que realmente, depois daquela mudança, né, para a Americana, depois voltou para Guaratinguetá, não se aprumou Nunca mais. foi o mesmo. Não foi o mesmo. E vamos ver aí se não vai mudar de cidade de novo, né? Até porque eles gostam de realmente ir para cidades novas aí, que oferecem coisas novas também. E só rapidinho, o nosso comentarista último aí que falou por telefone, no dia que faltarmos um de nós, que você pode colocar o pau, Pode, né? pode. O cara de Limeira manda muito bem, a análise que ele fez foi simplesmente esplêndida. Só um parênteses, o São Paulo tinha que fazer aquele amistoso fora. Era um campeonato oficial da FIFA. Então, o São Paulo, na Copa Suruga, era obrigado a disputar. Então, não tinha foi o campeão da Sul-Americana. Isso. Agora, o que o São Paulo fez de errado foi ter feito a Copa que fez lá em Portugal, lá contra o Benfica. Copa Eusébio. E também a Copa Audi. A Copa Audi. Isso aí não precisava, não havia necessidade. Isso foi a mais. Só que o presidente do São Paulo, para pegar uns cascaia a mais também, colocava. Só que o momento foi errado, né? Também acho. Alô, boa noite. Alô? Oi. Com quem eu falo? Alô? Ô, Guina. Oi. Juarez aqui do Sumaré, Guina. Fala, Juarez. Ô, Guina, eu fiz o programa todo dia. Sou torcedor do Icasa de Juazeiro do Norte. Valeu. Sou cearense. Amigo do René Marcelo, de todo mundo. De você também. Mas eu só quero saber, sabe o que é o Alexandre fala? Põe a mão na boca? É com medo de tomar beijo dos meninos lá. Do cheio. Mas isso aí todo mundo tá falando isso aí, né, rapaz? Viu? Isso aí, tá todo mundo falando faz isso o seguinte, amigo. Mostra o gol do em casa e mostra ele com a mão na boca, com medo do menino beijar na boca dele. É verdade, é verdade. Mostra o gol do em casa pra mim, por favor. Grande abraço, irmão. Obrigado, viu? Nós já mostramos aí no pool de gols que mostrou a derrota da Chapecoense. Nós já mostramos o gol do Icasa aí na vitória sobre a Chapecoense por 1-0. Nós já mostramos esse gol aí pra vocês. Juarez, obrigado, viu, amigo? Tá aí, então. Roger, essa situação na Série B, os times vêm oscilando bastante, né? É o momento certo que vai ter uma leve queda do Palmeiras, da própria Chapecoense. Esse momento vai acontecer e pode ser que esse momento esteja agora. E alguns clubes que não tinham ainda condicionamento físico 100% estarem chegando próximo a isso? Porque agora começa, enquanto os times caem, aqueles que estavam com a curva, né, de elevação, você sabe que é tudo uma curva. O campeonato ninguém chega lá em cima e mantém 100% o campeonato inteiro não dá, humanamente impossível. Você tem lesões, você tem contusão, você tem o time estafado, você tem uma maratona de jogos que é ingrata aqui no Brasil. E os times que estavam teoricamente mais para baixo, eles começam a crescer um pouco mais, né?
absolutamente normal. Como a gente fala, é um momento que pode perder, só que também tem que ficar atento, né? O campeonato de pontos corridos, ele não perdoa os times que vêm de baixo e sempre vêm em ascensão. Mas com relação ao Palmeiras principalmente, e a Chapecoense, são times que estão bem estabilizados, não terão mais problemas não. Alô, boa noite. Alô? Alô? Com quem eu falo? Alô? Com quem eu falo? É Rodney. Pois não, Rodney, você fala da onde? Boa noite. Bragança Paulista, Rodney? Isso, de Bragança Paulista. Um grande abraço, amigo. Outro para você. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário. Quais as posições que está fraca no Palmeiras que precisaria dar uma mexida? Roger, fica à vontade. Rodney, Ok. prazer falar com você. Você viu quem participou do programa aqui hoje, Rodney? Tá, então eu gosto. Eu assisto sempre. Você gostou da presença Eu queria falar com o Brucutu, né? Porque o primeiro jogo que eu assisti na minha infância foi 15 Piracicaba e Linense. Eu tenho saudades do Campeonato Paulista daquela época, que revelava muitos jogadores, viu? Realmente era a época romântica aí, né? Era uma época diferente. Agora, o Sérgio, que esteve com a gente hoje, foi um grande goleiro. E olha que ele não era titular absoluto. Agora, pra mim, a posição mais carente no Palmeiras. Falta um goleiro com a característica da academia de futebol. Falta um goleiro que honre o que o Veloso fez, Marcos fez, o próprio Sérgio, né? O próprio Diego Cavalieri em pouco tempo, mas eu acho que o Palmeiras precisa ainda de um goleiro de nível, um goleiro a contento, um goleiro que chame a camisa 1 para ele, que traga essa tradição total. Talvez os times de futebol de São Paulo, que tem mais tradição de goleiros, seja o Palmeiras, seja o Berdan Catani, passando aí por outros grandes goleiros que nós citamos aqui, o Marcos, São Marcos. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, a posição mais carente ainda é o gol. Respondido, Rodney? Respondido. Eu gostei da citação. Esquecemos do Valdir também, que foi um bom goleiro do Palmeiras. Valdir Joaquim de Moraes. Verdade. Um grande abraço, obrigado pela audiência. E obrigado pela atenção de vocês. Viu? Imagina, que isso, é sempre um prazer falar com vocês aí que estão nos assistindo. 21135470 é a opção de você falar ao vivo no Rede Família Esportes. São 19h55. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Facebook aqui. O pessoal tá, o Edmilson Rocha, né, o Cruzeiro campeão brasileiro 2013, pedindo para mandar um abraço pro governador Valadares. Guina, o que você acha do Valdívia e do Mendieta? Esse é o Eduardo Samuel, o Ademir da Cruz, né? Oi, Ademir de Hortolândia. Foi uma seleção de agora, deixa eu ler essa notícia aqui, o Ademir de Hortolândia, o Pato foi para a seleção, agora está engrenando, tomara que vá, né? O Gustavo Henrique, o Maurício Santos, o Júlio Kaiber e o Marcos Biguinha, grande abraço pessoal aqui do Facebook também, mandando um abraço para todo mundo. Aliás, hoje saiu uma notícia, né, e hoje é o fechamento da janela internacional. E o São Paulo estava muito de olho, né, nesse fechamento da janela, porque o São Paulo tinha interesse no repatriamento do Kaká. Palmeiras também. Mas bem mais lógico, difícil, né? Né? Bem mais difícil, né? Porque Kaká tinha a possibilidade, é lógico que ele já falou que não gostaria de voltar agora, ele gostaria de permanecer até no Real. Mas daí houve uma negociação de urgência e foi apresentado no Milan. Ele voltou à casa antiga e está motivado para voltar. Você gostou dessa volta do Kaká pro Milan, Roger? O Milan é o grande asilo da Itália, hein? Eu também acho. Tudo que há de curva de rio vai parando ali no Milan. Eu vi aí que Robinho fez gol no final de semana. Nossa senhora, hein, Milan? Que coisa, é o Flamengo de lá? Que é isso? Só que mesmo assim é bem diferente ainda a apresentação dele aí quando chegou no Real Madrid. Mas ele mostrou que realmente é um cara de clube, né? Só jogou por 3 até hoje, né? São Paulo, o Real Madrid e o Milan, né? Onde ele foi de fato mais feliz na Europa foi no Milan, né? Também acho. Agora ele volta para a antiga casa, uma casa mais fraterna, né, Belo? Chega para a casa italiana, que é sempre muito carinhosa e talvez seja recebido com pompas diferentes daquilo que tinha no Real Madrid, onde a pressão é bem maior, porque lá tem o Barcelona e os madrilenhos precisam dar uma resposta ao seu torcedor também. É verdade. Vamos a mais uma parada e última do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, rapidinho, só para encerrar o programa. Um grande abraço, até daqui a pouquinho.